Fala aí galera, eu sou o T e depois de ficarmos semeando a semente de grão em grão, falando na nova coleção, chegou a hora de encher o papo e falar de tudo de uma vez. Hoje vamos comentar sobre, de fato, todas as questões juntas que vem na nova Main Collection, né, a coleção de Rota, Rage of the Abyss. Coleção essa que impactou diretamente o rumo do OCG quando foi lançada por lá, diretamente, fazendo com que o meta tivesse uma virada gigantesca, tirando o Yubel do topo do jogo, mantendo o Snake por lá e dando uma força a mais pro Tenpai. A coleção mudou o OCG em um nível forte. No TCG, nós temos expectativas para mudanças, certo? A banlist já chegou pra gente no TCG tem um certo tempo, o meta veio se desenrolando de certa forma, onde algumas pessoas desacreditam que o Snake Eye não é mais o deck do topo do meta, o Yubel é o deck a ser batido, a melhor coisa a ser usada, tem o deck de Tenpai que vem por fora e uma cacetada de outros decks que tem chance de topar e fazer alguma coisa decente no jogo. O que a nova coleção vai trazer? Hoje nós vamos debater um pouquinho sobre o impacto da coleção de Rota Rage of the Abyss, lembrando que eu já comentei sobre várias dessas coisas aqui de maneira individual em vídeos respectivos. Todos eles estão nessa playlist aqui em cima que você pode me acompanhar, a playlist falando individualmente de cada tema, de cada deck novo ou de deck que recebeu suporte na coleção de Rota. Dá uma olhada na playlist porque tem falando sobre as coisas de maneira separada, que a gente vai pegar um recap geral sobre o que vem e o seu impacto no jogo, certo? O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Muito bem, então aqui eu tô na página da Yu-Gi-Oh! Meta e Rage of the Abyss, a nova Main Collection, dropa pra gente no TCG ali no dia 10, mas na verdade dia 10 é quinta, então ele vai ficar legal no TCG no dia 11 de outubro. Tá chegando daqui a pouco, já tá batendo na porta aí, e aí a gente vai poder acompanhar, inclusive a ranqueada do DB com as novas cartas de rota. Bom, eu já comentei sobre diversas coisas que vem nessa nova coleção e a gente vai passar por cima porque agora nós temos, por exemplo, as raridades divulgadas, né? então, o pacote de Rota vem com uma cacetada de cartas comum, como é de praxe, né? Aqui em super raras nós temos 10, 24, 26 super raras. Aqui em ultra rara nós temos 10, 14 ultra raras, né, no caso. E aqui embaixo tem as secrets, que são apenas 10, né, por box. E aqui embaixo nós temos as possíveis Quarter Centuries. Pois é, então essas aqui são as cartas que possivelmente vêm como Quarter Century, salvo engano. Ah não, já vinha assim, né? Já vinha assim cartas como Quarter Century. E nessa box não tem um print específico de carta nostálgica, né? Se eu não me engano. Não tem um print específico de carta nostálgica que eles estão colocando aqui, tipo Stratos, Effect Veiler, que vem em coleções anteriores. Pois é. Bom, então falando sobre questão de impacto, a coisa mais impactante que vem na coleção é, você já sabe, né? Você já sabe quem é. E obviamente ele veio como Secret Rare. As cartas Secrets que vem nessa coleção são o Exceed Mimigu, um dos Exceeds Mimigu, né? Ele veio como Secret, o outro veio como Ultra, é claro, né? Konami. Nós temos também esse Blue Eyes, que é do deck de Millennium. É, de Millennium, né, no caso no deck das cartas de Exódia e tal, então tem esse Blue Eyes aqui que é Secret, é o Secret que você não vai querer tirar. Temos a Ulcanix que eles lançaram como Secret e também a Lágrima, né, no caso a Misa de Fiend Smith. Essas cartas são bem impactantes pro jogo, tá? O Ulcanix, responsável por dinamizar e mudar um pouco a forma do Fire King jogar, dá uma sobrevida forte pro Fire King, é uma possibilidade real de deck o Fire King, tanto com o Snake e a Azamina, dinamiza a forma de jogar. A Ulcanix é uma puta carta e é putaria a Konami ter colocado como Secret, né? Mas é óbvio que eles colocaram como Secret. Pois é, inclusive tem vídeo aqui no meu canal falando sobre o Fire King, né? A vertente de jogo usando a Ulcanix, uma vez que ela foi anunciada aqui pro TCG. Então muda e melhora bastante o Fire King. Infelizmente é um deck de caixinha que tem uma nova carta fora da caixinha, que é Secret. Padrão, né? Acho que você e eu já estamos acostumados. A Misa é uma carta de Fiend Smith. Eu não tenho certeza se quando eu tô postando esse vídeo se eu já falei sobre, mas a Misa é uma carta estranha. Ela é muito boa no momento em que você tem Lágrima no OCG. Ele é insta-staple em todo o deck do OCG que usa a engrenagem de Fiend Smith. Se você pega pra olhar, isso antes dos Razor dominarem por completo o OCG, né? Já teve Banlist e tal, o OCG já deu uma mudada maneira e novas cartas de Fiend Smith virão no OCG, mas
Essa carta aqui, por exemplo, no OCG, ela era insta-staple. Por quê? É um normal summon, diferente do Engraver, apesar do Engraver poder pegar o Lurry e fazer um Special Summon de Light Fiend, o que é muito melhor, mas a Misa entra jogando um Engraver do deck pro cemitério, o que faz com que, se você usa ela, geralmente você vai querer dar Requiem para poder invocar ela do deck e ela joga o Engraver do deck pro cemitério. Sem Lágrima Fusão, isso é bom porque dinamiza a forma e melhora a forma em que você vai poder fazer, por exemplo, o Didier, a fusão. Você consegue fazer ele de maneira muito mais simples e direta. O que é interessante, no cemitério ela tem a possibilidade de você fazer a jogada junto com o Agnus Dei, que é o Synchro 3 de Fiendsmith que tá... o Link 3, ó, de Fiendsmith que tá vindo aqui também. Você consegue dinamizar, separar a interação e tal. E sem falar que com a Misa você consegue fazer a tua jogada de fusão, de Aero Wither e tal, e no turno do oponente você consegue jogar a trap de Fiendsmith, que joga o DJ do extra pro cemitério e faz uma interação, que é uma coisa que a gente já vê sendo usado em deck de Lightsworn, Tiara, deck que mila cartas e usam Fiendsmith, por exemplo, mas agora você consegue fazer isso via Engine, porém, você acaba acrescentando umas cartas a mais, e sem o Lágrima eu não sei se vai ser usado. Na verdade, eu acho que ela sim vai ser usada, eu só não sei se vale tanto a pena assim, mas com certeza ela vai ser muito usada. Era uma carta que eu via muito ela vindo como só super, principalmente depois do banimento da Lágrima. Mas eles lançaram ela como Secret. Eu acho um pouco estranho, dá pra você jogar sem ela tranquilamente, eu não acho que seja algo assim game change de se ter ela sem a Lágrima no TCG, tá? Mas mandaram ela como Secret. Fatalmente vai ser uma das cartas mais caras também dessa box, né? Então, mas é uma carta que é muito boa, dinamiza coisas, muda a forma de jogar e é uma carta nova. Enfim, tá aí a Lágrima, carta de Fiendsmith. A carta que mais vai impactar, é óbvio, é ele, é o Furors. Eu acho que eu vou ter que fazer um novo vídeo falando sobre o Furors, mas já tenho alguns falando aqui. Primeiro, comentando sobre o Furors e questão de unificação de jogo, TCG ao CG, o Maxi já foi semi-limitado no OCG, que já dá um pouco de fôlego pra essa minha teoria idiota de maluco que eu tenho. Fiz um vídeo falando sobre o potencial preço dele, mas eu fiz esse vídeo aí há 3, 4 meses atrás, que ele viria como Secret, é uma carta que define o metagame do TCG. Ela muda os paradigmas, muda a forma que você vai jogar, muda o teu deck building, ela muda tudo. Essa carta é muito impactante. E aí eu tenho um vídeo que eu tava falando lá que ela ia vir Secret, que ia ser caro pra cacete e não deu outra. É óbvio que é isso que ia acontecer. E ele veio como sendo uma carta Secret, se você for olhar, certamente ele nunca vai ficar menos de 100 dólares, tá? Vai ser uma carta absurdamente cara, inclusive aqui no Market Price, dentro da Yu-Gi-Oh! Meta, que pesquisa na Yu-Gi-Oh! Price, ele tá custando 139 dólares. 139 dólares em um card de Yu-Gi-Oh! Que precisa ter 3 no teu deck. É completamente insano, cara, é completamente insano, essa carta muda tudo. Inclusive eu tenho esse vídeo aqui em cima que eu comento sobre algumas tendências de deck building e de techs que podem mudar no jogo, né, por causa do uso do Furors. A gente tem no OCG e também no Master Duel, se você joga o Master Duel você vai saber, o Starter Pack para poder montar o deck, que é começar com os 3 Maxis, ter os 3 Ash Blossom, porque counteram o Maxi e são cartas boas overall, né, no caso ambas as Hand Traps, mas você também vai usar o máximo de Colleges e Crossouts que você puder. No caso, o College no Master Duel e no OCG é 2-off, e o Crossout é o 1-off, e é isso que você usa. No TCG é diferente, o College tá 1-off e o Crossout tá 3-off. O Crossout é aquele tipo de carta que aí eu não sei se o Crossout vai ser insta-staple, eu não sei se o TCG vai aderir a essa jogabilidade, tá? Eu acho que não, porque tem quesitos diferentes aí, mas enfim, mas o Crossout ele acaba sendo uma carta que se for específica pra staple é estranho, porque você tem que usar a carta, então o meu deck precisa usar Veiler. Se eu tô jogando aqui, o cara me deu Ash Blossom, eu tenho o Ash Blossom, eu tenho que usar Veiler, tenho que usar Imperno, tenho que usar tudo, one-off, draw e tal, mas a partir do momento que você tem garantia de que todo mundo vai ter a mesma carta no deck, o Crossout deixa de ser ruim, porque pelo menos ele tem aquela carta pra pegar, que é o Dash Blossom e o Furors, que todo mundo vai usar, tá? Enfim, você vai tomar Dominus Impulse aqui, Dominus Purge ali, dependendo do deck que você vai rolar, que você vai enfrentar, vai. O Crossout vai pegar? Não vai, porque não é todo deck que pode usar essas cartas. O Fiendsmith, ele era muito usado, o Crossout era muito usado antes do Furors com o Fiendsmith no formato com a Lágrima, porque todo mundo usava. Nem todo mundo usa agora, então o Crossout não é mais uma carta defensiva que você seta e ativa. Então tem níveis de diferenças e estranhezas e a gente vai ter que adaptar tudo pra poder jogar com Furors no jogo, tá? Enfim, vai ser interessante ver, mas é horrível ele vir como Secret, todo mundo tem que ter isso aqui pra jogar o Yu-Gi-Oh! Competitivo de alto nível e vai restringir e muito como que quem vai poder jogar ou não, mano. Porque assim, é uma mudança brutal, você tem que ter pra poder jogar torneios. Não necessariamente, se for jogar regional, vai ter gente que vai fazer vídeos falando, não precisa comprar. Eu sei que não precisa, mas é escroto.
que nem todo mundo possa ter essa carta. Mas fazer o quê? O ponto não é esse, é a carta mais impactante do jogo by far. Além disso, nós temos uma outra hand trap que muda bastante coisas, que é o Dominus Impulse. Essa trap é muito boa, eu já fiz vídeo comentando sobre ela também, e ela não é democrática, porque, primeiro, ela é secret, vai ser cara, mas também, e aqui o market price dela tá de 49 dólares, meus amigos. Mas além disso, alguns poucos decks podem usar ela, né, porque se você usa essa trap como hand trap, Light, Earth e Wind não podem mais ativar efeito pelo resto do duelo. Então, se você usa o Dominus Impulse, você não pode usar decks que tenha esses atributos. Mas é uma trap muito boa, né? Que nega efeitos que incluem Special Summon. Se uma carta é ativada que tenta fazer Special Summon, o Dominus Impulse nega como sendo uma boa hand trap. E se você tem outra trap no cemitério, ela destrói a carta. Dá pra você dar essa interação em cartas que normalmente não são interagíveis. Como, por exemplo, uma Chimera Fusion. O cara deu uma Chimera Fusion, drop isso aí. O cara deu um Origin da Symphony Spoils, já passou pelo Ash Blossom, dá isso aí. O cara deu um Ucanix não, né? Um Garunix na mão ou no cemitério, você pode dar o Dominus Impulse, que você nega essa interação de princesa, ela nega muita coisa diferente, cara. Essa carta é muito boa e tem N aplicações no formato, N aplicações, tá? Então ela é bem interessante. E além disso, de Secret nós temos a Azamina, que é uma engrenagem que muita gente diferente vai usar. Muita gente pode usar. Os decks que já usam a Witch e os Symphony Spoils vão usar o Azamina sem acrescentar nada demais. Você vai acrescentar só as 3 Deceptions e a Sacred Azamina, no caso a Deception é Secret, que é a carta que você usa de Tree Off. Pois é, eu vi gente, o Azamina vai ser barato. Vai, mano, vai. O Azamina aqui no caso tem de ultra rara a Morcega, que é quem pega Symphony Spoils, e o Omni Negate é super. Ah, Konami, muito obrigado. A Silveira, ela é super. Ok, legal. Engrenagem de Azamina barata. Tem a Sacred também, que é o nome dela é diferente. Eu não sei nem falar isso, mas o nome dela mudou. Mas eu vou continuar chamando de Sacred, foda-se. A Sacred também é super. Ah, legal. Barato. Beleza, o Deception, que é quem você usa Tree Off pra poder buscar aquela carta, ela é Secret. E o reprint da Bruxa e da Seeker na Mega Team praticamente não existem. Sim, realmente tá legal, tá barato. A Deception, inclusive, com o market price aqui marcando 44 dólares. Mas, em jogabilidade, é uma engrenagem que te dá a possibilidade de pegar Symphony Spoils diferentes. Se você usa monstros de fogo de nível 1, cara, é incrível, porque você pega o Original para poder fazer a Azamina, e no cemitério o Original pega uma carta para ser o Normal Summon protegido pelo Omni Negate do lado, que nega um monte de coisa diferente. Ela dá camadas e camadas de jogada, ela pode ser usada em múltiplos decks diferentes, pode desde White Forest até Infernable, até Chimera, Snake Eye, Fire King, dá pra usar de maneira diferente, inclusive podendo existir Fire King e Azamina sem Snake, dá pra rolar um Snake e Azamina sem usar os Fiendsmith, dá pra fazer um deck de Good Stuff só de Azamina, Fiendsmith, um Kashira e uma caralhada de hand trap, dá pra rolar. Então muda também a questão do deck build de muita gente, né? O Azamina é uma engrenagem forte, eu não gosto, mas enfim, vai mudar as coisas e vai acrescentar camadas extras no competitivo, né? Além disso, nós temos aqui dentro das Secrets, né, o Mermeio, que eu tenho um vídeo no meu canal aí há um tempo, talvez eu tenha que renovar esse vídeo, não sei se eu já renovei nesse momento, mas o Mermeio tem a Abyss Rain, pelo menos ela é one-off, ela veio como Secret, acho meu escroto, e ela veio como 6 dólares, é claro que no Brasil ela vai ser mais de 100 reais, eu acho, né, não sei, não tenho certeza do que eu tô falando, mas a Abyss Rain é uma carta importantíssima, ela é muito boa no deck de Mermeio, que deu uma hypada por si só, né, as cartas Mermeio que não vem na coleção, mas a Rain é a única carta Secret que tem. Fora ela, para você poder montar o teu Mermeio, você vai ter aqui o Neptabeast, que é um Link 3 que você usa o on-off dele também, e ele vem como Ultra, mas infelizmente o Bodyguard, que é Tree-Off, ele vem também como Ultra, e você precisa de 3 dele no teu deck. Não gostei muito dele ter vindo como Ultra, não vi muita necessidade, assim como também o Exceed, né, então muita carta de Mermeio veio na raridade alta. Então, tanto o Poseidra quanto o Link, então as cartas de extra vieram caras. Caras não, vieram como Ultra, o que aumenta a possibilidade delas serem caras, né? Qual delas aqui tem um market price maior? Aparentemente, pelo menos na gringa, o preço não tá nada demais. Ó, isso aqui é 4 dólares, 4,50, isso aqui é 3,48, isso aqui é 1,47, então relativamente safe. E a Rain com 6 dólares, né? Então, na gringa, nada demais. No Brasil, eu já não sei. Além disso, outra carta que veio pra Mermeio que dá pra ser usada é essa menina aqui, ó, a Aérea. Ela veio como Ultra também, tá? A Aérea é interessante porque você descarta ela em um outro água pra poder adicionar um água do deck pra mão, cujo o nível seja igual
igual ou maior do que o do outro do monstro que você descartou. Então você pode dar aérea para poder buscar água e trigar a Atlantia. É interessante, dá para usar em algumas deck builds, né? Além disso, cara, eles colocaram uma carta Secret aqui sem pé nem cabeça, que é a Mimigul Charm. Pelo menos foi essa que eles colocaram, né? Você tem aqui o Mimigul Giant, né, que é Secret, mas você usa menos Giant do que você usa Throne, eu suponho, né? Então, pelo menos o Throne é Ultra, tá com um market price de $8, enquanto o Giant tá de $14. Coitado do jogador de Mimigul. A Charm, por outro lado, custa $6. A Charm é horrível, ninguém vai usar, e veio como Secret, é a Secret que você vai tirar e vai achar ruim. Além de ter vindo essa Spell Secret de Primordial, que no caso o nome dela no TCG mudou pra Private, e ela custa $14. Então, é uma dinâmica pra monstro amarelo de Special Summon que pode ser interessante, em algum momento eu vou falar delas. Bom, a coleção também traz pra gente cartas novas do deck de Shark, pois é, traz o Surfacing Big Jaws, que vem como ultra rara, né, no caso, o nosso amigão aqui, mas é a única carta de Shark que vem como ultra. As outras são baratinhas, né, no caso, o Pop, né, o Drake Shark, ele vem como super, tá tranquilo, o preço definitivamente não é nada demais, e aí tem também o Exceed, que é a capa da coleção, e que custa 50 centavos de dólar, né. Quanto que tá o Surfacing aqui? $3. Então, o suporte de Shark, pelo menos, vão ser baratos, né? Nada demais, o que é muito legal. Então, é isso. Além dele, tem suporte para Centurion. O Centurion vem como carta super também, né? A primeira Primus é incrivelmente boa, ela vem como super. E tá vindo aqui a Camillia, né, que no caso o nome dela mudou e ela é como Ultra, mas foda-se, ela é uma Ultra ruim, uma Ultra barata e que talvez nem seja usada no deck de Centurion. Mais decks recebem suporte na coleção porque os Mimigul, por exemplo, além daquelas cartas lá de Secret, né, dos Exceeds, vem mais cartas e todas elas são super, né, no caso o Slime e a Fair, que você usa no teu deck, e de comunzeira também tem... Cadê outra comunzeira que vem de Mimigul? Tem esse carinha aqui, né? E só. Pois é. Então, nada demais, vai dar pra você montar o teu... Eu não sei, porque os Exceeds são pesados, eles são caros, e as cartas que já existem já devem ser caras, por exemplo, o Master, né? Então, chato pra jogador de Mimigul. Bom, a coleção também traz suporte para uns decks meio wombo combo, como por exemplo o Super Heavy não, né? O Six Samurais, porém os Six Samurais mudam, né, cara? Eu já vi vertente de deck de Six usando os Primordial, eu já vi vertente de deck de Six igual eu mostrei pra vocês, que é bem menos o wombo combo, apesar de fazer muito Special Summon, mas ele não chega naquela mesa inquebrável que faz loop infinito e tal. Ele faz 2 Xiens e mais uma coisa, que pode ser uma IP, que poderia ser uma Pulusa quando existia. E esses monstros ajudam o deck a ser uma coisa mais sólida, menos Wombo Combo, né? Que são esses carinhas que vêm, inclusive, como raridade baixa, né? Que no caso é o Instrutor, o nome dele mudou, me dá uma raiva de ter que ficar aprendendo e reaprendendo o nome dessas cartas desgraçadas. E o outro, ele veio como Ultra? Eu perdi de vista. Eu não... Ele só pode vir como comum, né, cara? Só pode estar por aqui. Mas enfim, pelo menos não vai ser caro, né? Assim como o novo suporte Memento. O Memento tem um suporte, na verdade o Memento tem 2. Que no caso aqui é o Morcego, e o nome dele não mudou, porque é o nome próprio, né? E aqui embaixo nós temos também a carta de Goblin. E é essas duas cartas, que o nome dela também mudou, Breakout, não mais Imprisonment. Essas duas cartas são usadas no deck de Memento. O que é legal, porque o Memento já é caro pra cacete, e esses dois suportes pelo menos são baratos. O Memento não vale o que ele custa, e os suportes novos, pelo menos terem vindo acessíveis, é menos mal, né? E pra Goblin, falando nele, além dessa Breakout aqui, você tem outra carta nova de Goblin, que também não vai vir cara, né? Ele vem também como Super, que no caso era o Badass, mas o nome dele mudou pra Gone White. Então, a gente tem que ficar aprendendo e reaprendendo. O Goblin também recebendo suporte nessa coleção. Nós temos as cartas de Metal Morph, que eu já falei com vocês sobre, nós temos as cartas de Centurion, que eu já falei, de Six Samurais, também as cartas de Battle Wasp, e graças a Deus os Battle Wasp vêm todos como raridade baixa, né? Temos aqui o Sincrão Grande, que nem é a melhor carta, mas enfim, né? Temos essa Spell aqui, que é muito boa, e ela é comunzeira da massa. Temos também o Synchro novo, as cartas TCG exclusiva, que também serão comum. O teu deck vai ficar feio? Vai, mas pelo menos vai ficar barato, né? E o Battle Wasp grandão, que no caso a Spell Battle Wasp, que essa aqui também é comum. E o Battle Wasp grandão, que é o nível 5, eu já vi ele aqui, cadê esse desgraçado?
ele tá como comum também, né? Aqui, ó, ele tá também como comum, é uma carta muito boa. Então, pelo menos tudo de Battle Wasp e deck de inseto vem com raridade baixa como sendo comunzeira, né? Então, assim, cara, as cartas de raridade alta que vem são essas aqui. E impacto no jogo, o que vai acontecer? Bom, o Multi-Charm, ele é a carta que vai dar o impacto máximo, e a carta do Multi-Charm Force como sendo Quarter Century, vai ficar com preço absurdo, né? Mas para mudar o jogo e colocar algumas coisinhas a mais no meta, nós temos o Fire King, as cartas de Fiendsmith, que no caso é só a Misa e o Agnus Dei, né? As Aminas e também a Trap do Dominus Impulse. Essas são as coisas que vão causar impacto no metagame, tá? Mínimo impacto, pelo menos. São essas as únicas coisas. De resto, são coisas extra para uns decks legais que já existem. Positivo pra cacete que existam, mas de impacto no meta eu não sei se vai ter. Mas a gente vai ter um Centurion topando aqui e ali, porque eu acho que é o deck mais sólido desses decks off-jogo, né? Assim como o Memento, que sempre pode ter um top porque é um deck bem interessante e bem bom, mas eu acho que aí é descolado pros demais. Goblin, nada demais, Mimigul, nada demais no competitivo do jogo, Metal Morph, Battle Wasp com os insetos, nada disso, Mermeio, nada disso vai ter um impacto muito grande no jogo. O que vai ter impacto no meta são essas coisinhas aqui, o que daqui a pouco não vai adiantar mais nada porque o Raison tá chegando, né? Mas eles vão tentar brigar com o Yubel com essas coisas novas e como que o Yubel vai se comportar no jogo tendo Force. No OCG, o Yubel saiu do jogo quando o Force chegou, mas é porque já existe Maxi. E jogar pra cima dos dois é bem difícil, não dá. No TCG só existe o Force. Será que o Yubel vai ter alguma mudança de jogo? Eu duvido, mas enfim. Sim, meus amigos, essas são as cartas da nova coleção de Rota. E, de novo, eu vou frisar mais uma vez, eu tenho um vídeo separado de todos esses temas. Por isso que esse vídeo aqui ficou um pouco mais embolado, porque eu só passei por cima das coisas. Se você quer ver individualmente cada um desses temas, dá uma olhada na playlist que eu deixei no card ali em cima. Rota tá chegando, o jogo vai mudar e vamos torcer para que seja algo atrativo de acompanhar. É basicamente isso, valeu, falou e até mais.